Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando início ao nosso estudo aqui do livro Libertação. Hoje a gente vai ter o capítulo Inesperada Intercessão, né? Quem vai apresentar o capítulo de hoje para a gente é a doutora Flaviana. E depois, como de costume, no final a gente faz um bate-papo rapidinho. Tá bom? Aí fica à vontade, Flaviana. Obrigada, Nilton. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, muito agradecida por poder fazer parte desse estudo, né? E compartilhar junto com vocês as nossas reflexões. O tema desse capítulo, Libertação, que tem como título Inesperada Intercessão, é um capítulo que ele vai ser todo conduzido com foco num diálogo que vai ser estabelecido entre o Rúbio e o Gregório. E esse diálogo, ele é muito rico, possui muitos detalhes importantíssimos. Então eu vou fazer e pedir licença que vocês vão me ver tem hora fazendo uma leitura, porque eu não queria perder nada. Pelo menos os pontos que eu considerei ali principais, tá? E nessas anotações eu acabei fazendo, acho que uma receita médica, que agora nem eu estou entendendo minha letra, então se vocês me verem por hora com a cabeça baixa aqui fazendo uma leitura, é que eu estou tentando compreender aqui o que eu escrevi, que eu escrevo e vou rabiscando. Bom, nesse capítulo, André Luiz, ele já começa, né, falando que eles são recebidos por Gregório para uma conferência, né, para nessa conferência, então, eles cumprirem ali o sucesso da tarefa que levaram eles a estar ali na presença do Gregório. E ele começa descrevendo primeiro o ambiente em que eles se encontravam, que eles foram levados para que eles pudessem ter essa conferência com o Gregório. E nesse ambiente ele destaca um ambiente que, para ele, né, na descrição é um ambiente bem interessante, né, bem assim que chama a atenção. Ele fala que a sala que eles se encontravam para essa conferência, ela possuía uma estranha, parecido com um estranho santuário, que era todo iluminado por tochas bem fortes, né? E que nesse lugar ainda havia um trono dourado onde se encontrava a figura do Gregório sentado, indicando já ali nessa postura dele sentado nesse trono, que ele possuía ali uma figura de destaque de grande importância para o local, né? E junto ainda dessa sala encontrava-se outros seres, figuras, né? Que se destacavam também, outras entidades, mais ou menos, ele calculava que seriam umas 100 entidades, que todas elas estavam em postura de reverência ao Gregório, indicando mais ainda a importância dele como chefe, como juiz ali daquele ambiente. Duas pessoas também, ele fala que tinha ali uma postura, estavam com vestes, pareciam vestes nobres, carregavam, eles manuseavam um bojo que emanava ali uma espécie de incenso, com um cheiro muito forte, que percorria ali todo o ambiente, né? E ele também destaca a figura que chama a atenção de como que o Gregório estava vestido. E nessa descrição da vestimenta faz uma menção de que parece que ele se vestia tal qual aquela identificação dele quando ele foi o Papa, então, Gregório VII, né? Se eu não me engano. Ele estava ainda com essa veste de um Papa, né? E aí ele fala assim, que com apenas um aceno, Gregório permite que o Eloy, o Gúbio, André Luiz e Eloy, seguido do Gúbio, se aproximassem desse trono. E à medida que ele se aproxima, 12 figuras então fazem outra reverência, abaixando, como que esperando que Gregório dessem algumas ordens. Eles estavam atentos à ordem de Gregório a partir dessa aproximação deles para essa conversação.
Então, ele faz uma menção, né, com um sinal de mão, ele faz um sinal meio que dizendo que todas essas pessoas, que essa conversa seria sigilosa, então, apenas com um ato de mão, mencionando que todos saíssem. Aqueles acatam a ordem de imediato, e em pouco tempo, então, todas aquelas pessoas que se encontravam na sala saem e os quatro ficam ali sozinhos. E aí, André Luiz, ele faz uma pequena colocação do pensamento e do que ele percebe com essa atitude do Gregório, né? Nesse momento, ele percebe a gravidade do assunto que seria ali tratado por eles. Após o cumprimento do Gregório, um cumprimento entre Gregório e o Rúbio, eles fizeram um cumprimento dentro de uma formalidade que também chama a atenção de André Luiz, né? E de imediato o Gregório meio que pede numa ordenação, né, um tom já mais ameaçador, que ele estava o tempo todo com uma posição muito rude diante deles, e ele aconselha que, então, o Rubio não falte com a verdade nessa conversação, porque ali ele possuía uma postura de juiz a mando do governo daquele local que eles se encontravam. Então, ele fala, e logo em seguida, o Gregório já fala assim: mencione o nome, de Pragúbio, que você falou no nosso primeiro encontro. E aí, então, o Gúbio responde responde ali a esse pedido dele e fala que eles estavam ali em nome da benfeitora Matilde. Matilde, que havia sido, na encarnação dele como Papa, a mãe de Gregório. O André percebe nesse momento em que Gúbio coloca o nome dela, uma certa angústia na feição ali do Gregório, ou seja, citar o nome da benfeitora mexeu muito com ele. Mas ele disfarça essa angústia, ele tenta disfarçar, reafirmando a sua postura rude, né? E também a sua postura orgulhosa e impassível diante dessa escuta, impassível diante desse sofrimento, né? E aí, Gudo, ele vai a todo momento, né, seguir com essa conversação com muita serenidade, muita humildade e respeito à posição do Gregório, né, sem bater diretamente com a postura ali que ele se colocava. E ele comenta que a benfeitora Matilde, ele estava ali como uma tarefa, né, a pedido dessa benfeitora, e que a benfeitora Matilde tinha por ele um grande amor materno. O Gregório, então, nesse momento, ele bem rudemente questiona esse amor, pois ele não acredita ser verdade, dizendo que os dois, ele e a mãe, haviam se separado por muito tempo. E nesse encontro, ele fala que, apesar dele considerar, mesmo que ele considerasse o desejo de encontro com essa mãe, ele não acreditava isso ser possível. E aí, então, ele traz uma fala, já no início desse diálogo, bem impactante. Ele fala assim: eu não acredito ser possível, porque ela serve às ordens do Cordeiro Divino, e eu sirvo aos dragões. Então, ele faz uma menção aos dragões, que seria uma falange ali, uma grande falange que governava aquele local de espíritos que serviam ao mal e que influenciavam grandes líderes ao ódio e que eles continuassem, né, e fizessem toda o seu movimento de influenciação da humanidade dentro desse caminho do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E o que eu entendi aqui nessa fala, que também para mim foi muito impactante, é que com essa fala dele fica muito claro que o Gregório ele possuía consciência
do caminho que ele escolhe seguir. Ele não estava alienado do ambiente que estava, ele não estava alienado da condição e que esse caminho era contrário ao caminho de Cristo, das colocações de Cristo, demonstrando assim que ele fez essa escolha com o poder do livre-arbítrio. Ele estava ali consciente do caminho que ele percorreu. Isso eu achei um ponto já extremamente importante que se destaca com a fala dele, né? Ou seja, que também ele possuía uma identificação da sua personalidade com esse poder do juiz, que pode ter vindo já com essa identificação no papel dele quando ele era papa. E essa identificação faz com que ele tenha, ao longo, né, desse tempo, ele vá criando uma postura cada vez mais implacável no seu julgamento, em relação às pessoas que morriam e que, devido ao menor delito, eles acabavam punindo nos seus julgamentos, né? E aí, nesse momento, com essa fala chama muito a atenção do André Luiz, e ele fica com uma curiosidade inquietante, questionando o próprio pensamento e pensando assim, quem seriam esses dragões? Se eles seriam figuras que se pareciam com essa alegoria de algumas tradições, trazida por algumas tradições cristãs, em relação aos demônios, né, em relação ao demônio, e ele percebe que ele estava correto em fazer essa ligação, né, da fala dele com essas alegorias de demônio, em algumas tradições cristãs, e todo inquieto nessa sua curiosidade de quem estava pesquisando ali a situação, e o Google percebe essa sua inquietação mental. E aí, através de um olhar, ele pede, o André Luiz entende de imediato que não era um momento para ficar se perdendo nesses pensamentos questionadores e que voltasse à concentração da tarefa que eles tinham que fazer, que necessitava da concentração ali de todos, do esforço de todos para que essa tarefa fosse cumprida, né? E aí, rapidamente, ele volta a esse lugar, concentrando-se, então, os seus pensamentos, tá? Bom, seguindo o diálogo, então, entre os dois, entre Gúblio e Gregório, o Gúblio refere-se, né, com uma postura de muito respeito e humildade frente a Gregório, que ele não estava ali para julgar a escolha que o tinha levado até aquele caminho. Ele não estava ali na condição, ele faz questão de deixar claro que ele não está na condição de julgador dos caminhos escolhidos por Gregório. E ao mencionar e se dirigir a Gregório, o tempo todo ele se dirige como sacerdote, que era assim que Gregório se encontrava nessa condição, naquele ambiente, né? Mas nesse momento, o Gregório, de uma forma muito colérica, ele pergunta se é, Google julgava essa postura deles, né? Então ele começa a justificar as suas ações e ações de toda essa falange, né? E parece que nessa justificativa para eles, no fim das contas, ele está tentando justificar-se para si mesmo, para sua própria consciência, que é até uma questão que o André Luiz coloca, né? E ele fala, então, que as ações dessas falanges do mal, os dragões, elas eram de extrema necessidade para a conservação da terra, né? Porque assim como ele, haviam milhares de seres encarnados na Terra que possuíam também uma mentalidade cristalizada na inteligência e que se utilizavam dessa capacidade para servir apenas as próprias necessidades. Ou seja, pessoas que serviam de uma forma também muito egoística as próprias necessidades do orgulho, do egoísmo e da vaidade, né? Aí ele fala assim, é,
ele fala assim, esses homens, e que eles estavam atentos, né, que haviam servidores em todas as partes dali do nosso planeta, servidores muito atentos e juízes muito atentos, que estavam atentos ao menores delito daquelas criaturas, que assim que morressem, elas seriam julgadas e condenadas de acordo com o mínimo delito que eles comentavam. Delitos esses que eram contrários à evolução moral a que se propunham, né? E ele falava assim, por essa razão, né, enquanto vocês vêm resgatar algumas, algumas pessoas, poucas pessoas, levando elas para o caminho do bem, são milhares as pessoas que estão identificadas com o nosso movimento, né? Ou seja, agem como nós mesmos, né? E por essa razão ele acreditava, então, que a Terra pertencia muito mais a eles, a eles, esses espíritos do mal, transviados desses aspectos morais, do que pertenciam ao próprio Cristo, ao próprio movimento do trabalho cristão. E aí o Gúbio, ele ainda serenamente e com muita compassividade diante de Gúbio, ele tenta intervir nesta forma de raciocínio do Gúbio, mostrando outra perspectiva, né? Deixando claro que, apesar de ele não julgar as razões desse extenso domínio nessas regiões do Gregório, né? Porque ele entendia que Deus, na sua infinita sabedoria e poder sobre todos e tudo, ele utilizava-se para que a conquista, né, para a sua obra, todas as tendências de qualquer espírito para atingir a conquista dos seus desígnios. Então, ele entendia que a postura ali, por mais incompreensível que fosse para muitos, ele confiava no poder de Cristo e que haveria, no poder de Deus, e que haveria uma razão para que ele permitisse tamanho poder, a extensão do poder daquele governo ali local. E aí, então, o Hugo questiona, continua, né, com essa seriedade, com toda essa compassividade, questionar o Gregório, né, tentando mostrar a ele a perspectiva do amor. Se vocês estão aqui querendo redimir as pessoas, condenarem elas pelos aspectos dos seus pecados, pelos seus pecados cometidos, não seria melhor utilizar toda essa energia que vocês colocam servindo ao movimento dos dragões, ao movimento cristão, através do amor, e eu tenho certeza que vocês conseguiriam um sucesso com muita mais rapidez e potência. Gregório, nessa hora, fica mais implacável ainda, né? E mantém a sua forma dura de raciocínio, não concordando ou se não se permitindo ali concordar com essas reflexões que Gregório estava trazendo para ele, né? Ele fala assim, né? E aí, nesse momento, ele vai usar uma citação do próprio Cristo, que ele fala assim: não percorremos esse caminho de trabalhar esses espíritos pelo amor, porque o próprio Cristo disse que não deveríamos jogar pérolas ao porcos. Nesse momento, também demonstrando essa forma muito concreta de interpretar as falas, inclusive, de Cristo, para que justificassem as ações dele, ou seja, uma falta de aprofundamento, não só mantendo-se nessa concretude do entendimento da fala do Cristo, ou seja, uma concretude advinda de um poder extremamente racional e puramente racional, sem contudo aprofundar nessa é, nessa transformação interior das falas do Cristo, né? Ou seja, ele estava muito fixado na sua rigidez racional e ele possuía uma grande capacidade intelectual, inclusive. E aí ainda coloca assim: que seria do céu
se nós não cuidássemos dos espíritos, se nós não cuidássemos do inferno, porque considerando, Gregório fala, que a terra ela fosse tomada de uma noite para o dia por toda essa transcendência, todo esse amor divino, o que seria dessas almas, desses espíritos animalescos que estão ali presentes e encarnados na terra, né? Com quem diz, para onde eles iriam? Não haveria um lugar, porque na crença dele o céu era lugar para alguns poucos eleitos por Deus. Uma crença que também traduz essa tradição cristã, né, principalmente dentro do catolicismo, que o céu era um lugar para poucos, né, para aqueles poucos que conseguiriam conquistar a sua entrada ali no, no, no reino dos céus. E ele considerava que ele não era um desses privilegiados, porque assim como tantos, ele estava mesmo transviado de servir moralmente, né, as ideias, as colocações cristãs, né? Bom, aí nesse ponto desse diálogo, né, o Globo mantinha o amor como poder maior para auxiliar as criaturas, né? Ele insiste nessa ideia de auxiliar as criaturas com um poder maior, com um poder divino. E Gregório, então, ele começa a se irritar com essa existência do Buba, essas colocações, né, de raciocínio e de intuição ali do Gúbio, através dessa compassividade dele, né, e ele faz uma ameaça bem grande a eles, dizendo assim, não esqueça que aqui eu sou um juiz, e como juiz eu tenho o poder de punir vocês. E aí, nessa hora, Google continua também com uma serenidade ainda mais forte, declarando a sua fé no amor divino. Ele fala: de fato, tenho total conhecimento do seu poder de nos prender e nos punir nesse momento que estamos aqui no seu governo. Já sabia disso antes de aceitar a tarefa que me traz aqui, e mesmo assim eu aceitei, porque eu confio no poder divino de sobre mim, sobre todos e sobre o seu próprio poder. Nessa hora, então, ele percebe, André Luiz percebe, que ele fica assustado, que Gregório fica assustado com tamanha coragem. Como assim? Ele, sabendo do risco que corria, ainda assim ele vem para fazer um serviço de salvação, né? Para cumprir a sua tarefa que ele veio aqui cumprir, né? E aí o Gúbio, aproveitando desse momento que ele percebe uma leve transformação na psique ali do Gregório, ele continua, né? Com muita serenidade, uma serenidade muito mais firme, ele recorre, então, às memórias afetivas do Gregório em relação às memórias afetivas em relação à mãe dele, em relação à sua própria consciência, tentando tocar essa consciência que existia nele ali, para que ele pudesse ceder ao que eles iriam fazer, aceder a essa conversação, tirar um pouco dessa resistência desse pensamento dele, né? E aí o Bulbo aproveita e fala que a benfeitora Matilde, sua mãe, que fora sua mãe, ela tinha certeza e tinha ressaltado para eles a certeza de que dentro de Gregório ainda se mantinha a nobreza e as suas elevadas qualidades de caráter, elas permaneciam invioláveis, apesar de naquele momento ele estar percorrendo um caminho contrário a essas qualidades de caráter dele elevado. Nesse momento, então, ele é tocado pelo apelo do amor materno, né? Ele não é tocado pelo apelo do amor divino, ele não é tocado pelo apelo que o Gregório faz, mas ele é tocado pelo apelo desta mãe. E aí, então, ele abre uma brecha para que o Gregório, que o Google pudesse colocar, falar o que ele queria, então, com aquela tarefa, o que, que ele queria com aquela conferência com o Gregório. E nesse momento, Gregório, então, fala
que ele estava ali a pedido da mãe, né, daquela que foi a mãe em determinado momento do Gregório, quando ele era papa, a pedido dela para que olhasse para o caso da Margarida, que em outro momento tinha sido ali a sua companheira de vida. E que os dois mantinham uma relação em épocas pretéritas de amor e ódio. E que ele considerasse abrir mão dos planos que ele havia traçado pela mágoa que ele mantinha com a Margarida, desse plano que era de levar ela à alienação mental e o planejamento da morte dela, nessa atual existência, né? E aí ele insiste nisso porque ele fala que a ligação da mente da Matilde, que a mente da Matilde estava fortemente ligada à mente do Gregório, e que Gregório possuía um poder muito grande de influenciação na mentalidade da Matilde. E eles entendiam e reconheciam esse poder, e reconheciam que sem a intervenção e sem a permissão do Gregório, o trabalho deles de salvação seria muito maior e poderia até levar a um insucesso de ajudar aquela irmã em sofrimento, né? E aí, insistindo que o Gregório considerasse naquele momento, ao menos, se ele não conseguia ainda considerar o apelo de Deus, através do amor de Deus, que ele considerasse ao menos o apelo dessa mãe, que tinha por Margarida um grande apreço afetivo. Bom, que ela também considerava muito, assim como ele, né? Nesse ponto, então, do diálogo, fica claro ali que todo esse movimento dele em relação aos planos que levariam à morte de Margarida adivinha de uma forte mágoa que ele possuía, porque Margarida, em tempos passados, também havia feito ele sofrer de diversas formas. E aí ele faz outra referência a uma passagem do Antigo Testamento, que é a lei de Talião, né? Que fala assim, que a própria lei os ensinava a fazer essa troca de olho por olho, dente por dente, com quem diz: agora estou aqui também devolvendo na mesma moeda, na mesma intensidade, todo o mal que ela me fez. Por isso o planejamento de que fosse levado adiante a morte dela, né? Mas aí, mesmo assim, com muita serenidade, insistindo na compaixão, com muita humildade, sem julgamento quanto ao sentimento, né? As razões que levaram ele a possuir esse sentimento em relação a Margarida, ele fala assim, ele ressalta que a ligação dela era tão grandiosa, mas que ele permitisse, liberasse esses planos, né, abrisse mão desses planos, para que eles pudessem, então, entrar em auxílio imediato da salvação dela. Bom, para a surpresa de Gregório, o Gúbio, ele pede ele fala que ele não estava ali para pedir que ele abrisse mão totalmente do plano, mas que ele abrisse mão temporariamente dessa influência dele nesse plano em relação a, 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 a esse plano, né, de levar ela à alienação e à morte. O próprio Gregório fica surpreso e também o Eloy e o André ficam surpresos, porque eles acreditavam que o Gubo estivesse ali para pedir que ele abrisse mão totalmente do plano. E não, ele pede somente temporariamente que ele abrisse mão dessa interferência, a ponto deles poderem salvar ela, e ela, com a própria, depois de redimida, e depois com a própria consciência, né, ela conseguisse, então, se refazer, se reaver com essas falhas, né, com essas faltas todas cometidas com o Gregório, né? Mas Gregório coloca que não poderia fazer isso, porque ele precisava, ele se alimentava dessa, dessa influência, dessa ligação que adivinha da alimentação, dessa ligação da mente da Margarida com ele, e que ele não poderia abrir mão desse alimento.
E então Gregório fala: e se fosse te concedido uma troca, onde a sua própria mãe alimentaria e fortaleceria o seu espírito através do amor dela, né? Alimentando a sua alma ali através desse amor, que serviria como um alimento espiritual, um alimento através do amor. Gregório considera isso e pergunta, mas é possível isso? Não creio que seja possível. Ele falou assim, mas se for possível, você aceitaria fazer essa troca com a gente? E aí ele fala, mesmo que eu queira, é, eu não, eu vejo que nesse momento é muito tarde, porque ao caso da Margarida foi entregue a mando do meu, foi entregue a 60 falanges que serviam a Gregório, que respondiam aos serviços de Gregório, né? E esses 60 servidores que estavam ali influenciando toda aquela situação para que fosse concretizado esse plano, eles ainda estavam seguindo ordens também de um duro chefe, que possuía um chefe antigo que perseguia a família em que Margarida se encontrava, ou seja, a situação naquele momento já estava muito agravada, né? Mesmo assim, Google, naquele momento, então, muda o pedido e fala: tudo bem, você permitiria, então, sem a sua interferência e sobre suas ordens, que nós três pudéssemos estar ali no meio dessa falange, colocando assim, você poderia colocar como que nós estivéssemos atendendo também a ordens suas, e no meio dessas falanges ali, nós, de alguma forma, tentaríamos ainda cumprir a nossa tarefa de salvação dessa irmã. E nesse momento, o Gúbio, ele é tomado de um íntimo sentimento, que ele fala assim, que ele não gostaria que Margarida voltasse para ele em estado de vítima, né? Magoada com ele, porque ela sofreria muito, tanto quanto ele sofreu. E que, no fundo, ele gostaria que, redimida e mais serena, ela pudesse voltar um dia para os braços deles de uma forma mais amorosa, aceitando todo o afeto que ele possuía com ela, né? Então, nesse momento, levado como que quem é levado por uma, o André coloca assim, como que se ele fosse levado a vencido pela própria guerra que se travou na consciência dele, levado por toda essa memória afetiva ali da mãe, do olhar da mãe, do pedido da mãe, do próprio sentimento da Margarida, travou uma guerra com a consciência dele, né? Essa consciência divina. E então ele acaba cedendo e concedendo os pedidos do Guba, esse novo pedido. E chama então uma pessoa que parecia uma figura de muito carrasco, conhecido como Tião, e autoriza e pede, né, ele manda que o Timão leve os três então até o caso onde se encontrava, ao lugar onde se encontrava Margarida e toda a falange que estava ali naquele processo. E fala para Gúbio que ele não iria intervir no trabalho que eles iriam fazer ali naquele momento, né? Bom, resumidamente, foi essas anotações que eu coloquei, porque o diálogo ele é muito intenso, ele é muito rico, né? Vamos aqui deixar mais uma vez, como a gente sempre fala, que as pessoas leiam esse diálogo antes de assistir aqui a nossa explicação, porque tem detalhes muito grandes e importantes e bonito que traz aí essa dureza de pensamento do Gregório, né? Traz uma fala, a forma dele de pensar e ao mesmo tempo da parte do Gúbio ele faz considerações importantes a respeito de servirmos através do amor no resgate de todas as criaturas, sem julgamento, né? Mas todos esses detalhes não dá para colocar com a forma que caberia aqui e que necessita esse capítulo por conta do tempo, né? Senão a gente estaria aqui, necessitaríamos de mais tempo para percorrer essas questões. O que me chama bastante atenção nesse capítulo, né,
à disposição dos servidores ali, o Gúbio, principalmente, que está como emissário da própria Matilde, à disposição de passar por determinados riscos para cumprir a tarefa de salvação, de caridade de salvação daquela irmã, né? A forma com que ele se conduz, né? Ele fala assim que acredita, né? Quando ele fala que ele acredita que existe uma razão para Deus permitir dentro do seu poder, porque ele tem todo um poder sobre todas as criaturas, mas que ele respeita esse livre-arbítrio e utiliza, permitindo que devia existir uma razão, ele confia nisso, uma razão para que todo aquele governo, o poder desse governo ali, dessa esfera, fosse tão grandiosa, né? E a forma com que ele coloca, enquanto Gregório está lá todo impondo os seus pensamentos de uma forma até muito agressiva, o Guba ele se mantém o tempo todo de uma forma muito compassiva, serena, usando essa capacidade dele de não julgamento e compreensão. Ele fala, ainda que fosse me dado, com muita humildade, né? Ele fala, ainda que fosse me dado o poder de poder estar aqui numa condição elevada dentro da divindade, eu só poderia te julgar se eu mesmo passasse pelas dores que você passou. E ainda assim, não poderia te julgar, né? Ou seja, esse amor ao colocar ali, né, a situação. E lembrando que Rubio, ele tinha também um certo carinho pela Margarida, porque a Margarida tinha sido sua filha, então ele tinha um interesse. E reconhecendo que Margarida passava exatamente por essa situação e necessitava passar pela própria justiça divina, né? Apesar daquilo doer o coração dele, ele fala até com uma certa melancolia, mas ele aceita, ele fala: não queremos redimir ela do erro, mas necessitamos traçar um plano de salvação para que ela possa enfrentar a justiça que enfrentar dentro da lei divina a justiça das suas ações, ou seja, com responsabilidade ela vai ter que lidar um dia com todas as consequências da sua ação, né? Ou seja, um movimento desse Deus que não é de punir, mas de dar a vida como oportunidade de reeducação e melhor preparação do espírito para que ele possa, né, lapidar ali o seu espírito e também reaver as suas faltas, mas de uma maneira com muito amor, né, dentro da misericórdia divina. Esses foram os pontos que eu vejo de destaque fundamental aqui nessa, nesse capítulo, né? E aí abro para vocês também fazerem comentário de vocês. Não, a Flaviana abordou muito bem aí todos os aspectos aí do capítulo, né? Acho que foi muito bem abordado, muito bem apresentado. Gostaria só de reforçar algumas coisas, né? Alguns pontos que você até já tocou, né? Um deles, assim, muitas pessoas às vezes podem parar e pensar assim, puxa, mas como Deus permite que aconteça esse tipo de coisa, né? Esses lugares, esses espíritos estarem ali subjugando o cérebro. A realidade é o seguinte, é aquele ditado, né? Na Terra existe muita injustiça, mas não existe injustiçado, né? Então, ali, todos os espíritos que estão ali estão num processo de, vamos dizer, de burilamento, né? É o mal burilando o mal. Então, isso faz parte de um processo evolutivo, né? De todos aqueles espíritos. Então, por isso que Deus permite, porque isso faz parte do processo evolutivo que, através dos nossos erros, dos nossos sofrimentos, a gente vai se burilando, vai se aperfeiçoando. Então, isso não tem nada a ver com injustiça de Deus, nem muito pelo contrário, né? É uma explicação bem lógica para isso que acontece, né? Outro aspecto interessante que eu acho é assim, a gente vê os espíritos assim, por mais que eles estejam endurecidos no mal, o coração, a essência divina não se perde, né? É como se fosse uma pérola que está, vamos dizer, enfiada dentro do lodo, do coisa, mas não deixa de ser pérola, né? Então, a essência divina que existe dentro de nós, ela nunca se apaga e ela vai se manifestar, né? O nosso caminho é esse. Você vê que isso é muito comum, né? Quando em processos em sessões de desobsessão, né? Sim, Sempre aqueles espíritos estão endurecidos, que não querem ceder,
né? Geralmente vem uma mãe, um ente querido, alguém que ele amava e consegue tocar o sentimento, o coração, né, da gente. Então, assim, a nossa essência divina, por mais que ela esteja calada em um determinado momento, ela vai estar ali, ela sempre vai se manifestar, né? Esse aspecto eu achei interessante. O outro, da posição do Rubio ali, né, de não querer julgar, né? Ele fala assim, e realmente é isso, né? A gente julga com muita facilidade, né? Então ele diz assim, ó, eu não vou julgar porque eu não passei pelo que você passou, né? Então a gente costuma julgar os outros com uma rapidez, né? Como Uhum, se a gente tivesse passado por aquilo, talvez a gente estivesse fazendo até uma condição pior do que os outros. É a tal da empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro. Às vezes, por mais errado que a pessoa esteja agindo, a gente não passou por aquilo que a pessoa está passando para ter condição de julgar, né? Então, assim, o julgamento, Jesus era o exemplo máximo de não julgar, né? Da mulher adúltera, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado, né? Então, uhum, esse aspecto eu achei bem interessante. Outra coisa que a Flaviana tocou que da consciência, né, do Gregório, da realidade dele, da escolha que ele fez, né? Então, assim, se a gente pensa assim, não, ele tinha consciência, ele tem consciência do que ele estava fazendo ali, né? Uma outra questão que eu achei interessante que você tocou é a questão da rigidez, né, do mal, né? O mal é sempre rígido, é sempre implacável, né? Em contraponto à indulgência, à complacência do bem, né? Então, esse aspecto eu achei também bem interessante, né? E a relação do Gregório com a Margarida, esse processo obsessivo ali, né? Às vezes a gente pensa assim que um processo obsessivo se resolve arrancando os espíritos que estão ali perturbando, né? Eles até teriam condição de fazer isso, de afastar aqueles espíritos que estavam ali, né? Mas assim, isso não solucionaria a situação. Seria só vamos dizer assim, um adiamento num problema que não se resolveria, né? Então, porque existia ali uma simbiose ali de mentes ali do Gregório com a Margarida, né? Ou seja, do obsessor com o obsediado. Então, se você não resolve a situação, não adianta simplesmente afastar aqueles espíritos, né? Aquela situação ia se recriar novamente. Então, o que eles tentam fazer ali é ir realmente na raiz do problema, tentar resolver as questões essenciais, básicas ali da situação, né? Porque certamente eles teriam condições de afastar aquele grupo de espíritos, mas afastar até quando? E aquilo resolveria simplesmente o fato de afastá-los, né? Então, isso está muito relacionado às questões de obsessão, né? E a Flaviana falando dos dragões que ele cita ali, né? Na realidade, os dragões é o governo da Terra, né? O governo da Terra, digo assim, material mesmo, né? São os espíritos que uhum, governam a Terra. Nos livros do Robson Pinheiro, ele fala muito a respeito disso. Todos os livros dele falam a respeito dos dragões, né? Dos dragões, dos guardiões, né? E até em determinados momentos é necessário agir com energia com eles, né? Então, essa questão eu achei interessante. Uma outra coisa acho que eu notei aqui, que eu achei muito interessante também, a posição de respeito do, do, do em relação ao Gregório, que eles se colocam ali. Eles não se colocam ali como eles se colocam numa posição de respeito em relação a ele, que é exatamente a posição que o Cristo tinha em relação à autoridade da terra, uhum, né? Jesus não se ele se submetia à autoridade terrena, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Quando ele foi ser julgado ali, ele se submeteu ali à autoridade de Pilatos. Então, assim, eu achei bastante interessante essa posição de humildade, né? Assim, apesar de eles estarem ali diante de um espírito endurecido e tal, eles mantiveram sempre uma posição de respeito em relação a ele. Eu achei isso bastante interessante também, né?
Esses são assim os aspectos que me chamaram mais atenção aí no capítulo, né? Que realmente é muito rico, né? Muito interessante. Os diálogos, como você falou, são muito interessantes, né? Como você disse, vale a pena a pessoa ler. É, porque tem muitos detalhes ricos, né, na fala dos dois. Boa noite, boa noite. Nossa, vocês falaram muito bem aí. E realmente é um capítulo assim até denso e tenso, né? Me Uhum. parecia assim um jogo de xadrez, muito bem jogado, muito bem articulado, né? Uma grande carga emocional o tempo inteiro, né? Me chamou a atenção duas frases, né? A primeira, a Flaviane falou muito bem, né? Que quando ele se define, né? Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões, né? A consciência que ele tem da situação em que ele se encontra. E a outra, uma frase também que me marcou muito, a do Gubbio, quando ele fala assim, respeitável sacerdote. Quer dizer, como ele tenta o cuidado que ele tem, né? De respeito, de amorosidade, né? E ele fala, cada consciência tem a sua rota, né? Então, todos nós temos um destino que será o bem, que será uma perfeição relativa. Agora, cada um de nós tem a sua rota. Outra coisa que a Flaviane falou também muito bem, como ele joga com as palavras do Cristo, com as passagens, né? E a gente sabe que a doutrina do Cristo era o amor ao próximo, o perdão às ofensas, né? O desapego aos bens materiais, né? E tudo isso é meio que esquecido ali naquela situação pelo Gregório, né? E ele quer uma justiça sem amor, né? Que isso não faz parte da economia divina, né? A gente sabe que a justiça de Deus é com amor, né? E um exemplo clássico aí é a reencarnação, né? Quantas situações de laços de ódio assim são transformados através do amor, do cuidado, né? Durante a reencarnação, né? Então é o que você disse. Eu acho que é um capítulo que precisa ser lido porque é um diálogo riquíssimo que tem muitas reflexões aí para gente se deter. Você falou a questão da justiça, né? Justiça sem amor é vingança, né? Não é justiça. Vingança. É, e tem um ponto, né, que eu fiquei pensando que, assim, quando fala para ele usar, quando o Google sugere que ele usasse a energia que ele estava servindo aos dragões, se ele usasse para servir ao Cordeiro, a Uhum, Cristo, teria uma potência incrível, ou seja, porque ele tinha um poder de influência e de racional muito grande. É, e aí eu me lembrei até de Paulo, né, de Tarso, o quanto que ele também tinha uma personalidade muito forte, uma capacidade de raciocinar e de julgar e de fazer, ele tinha uma inteligência e que a partir, mas que ele usava para aquilo que ele achava que era certo. E a partir uhum, do momento que ele faz o encontro com Cristo em Damasco, ele usa, ele simplesmente só muda a direção da sua energia e começa a depositar. E ele faz todo esse trabalho grandiosíssimo que a gente vê hoje na Bíblia, né, no Evangelho, um dos apóstolos uhum. mais fortes ali de Cristo, né? Então, interessante, né? Mudar a É, energia a partir do momento que você muda a perspectiva, se você se permite ser tocado, né? Me lembrou muito o é mudar a movimento do rota, Paulo. né? Mudar a rota, não é mudar a pessoa. Ali não Exatamente. era a intenção não é mudar a pessoa, Uhum, é mudar a rota com que a pessoa escolhe caminhar, uhum, né? A partir exatamente. dessa visão ainda muito pouco trabalhada, muito pouco, ainda imatura em relação a algumas situações, né? Principalmente espiritual. E o fato de que, no fim, parece que ele demonstra o amor que ele ainda sentia por Margarida. Ou seja, Uhum, como o amor e a raiva são faces de uma mesma moeda, que está ali uhum, no, né? Mas que no fundo ele acaba cedendo, ele fala, ele declara, ele deixa claro que ele tem a vontade de que um dia ela pudesse voltar, sentir por ele um laço afetivo como ele sempre sonhou, né? Achei muito interessante, porque a forma com que Google vai interpelar ele ali nesse diálogo aciona ele todos esses sentimentos, que foi fundamental para a decisão dele de não intervir e permitir que eles então cumprissem a tarefa. Sensacional. Você tocou num ponto interessante aí, quando ele fala do poder que ele tem, né? Assim, todos esses espíritos que lhe deram, assim, eles têm um magnetismo muito grande.
né? Jesus tinha um magnetismo enorme. E esses espíritos que também estão nessas condições das trevas, eles também têm um magnetismo enorme. A diferença vamos dizer, o direcionamento que você dá para esse magnetismo. Você pode dar um direcionamento bom, né, como Jesus deu, ou um direcionamento ruim, como o Gregório, esses espíritos que estão ainda arraigados ao mal, aí dão, né? Então, assim, o poder está ali, né? É o instrumento que você tem, mas você pode usar ele da maneira que você quiser, através do seu livre-arbítrio. E as consequências, obviamente, né? É lei de causa e efeito, né? Aí você assume Não podemos fugir responsabilidade. delas. É isso aí. Eu acho que foi Muito ótimo. bom. A Flaviana abordou muito bem o capítulo, é um capítulo muito interessante. E depois, o nosso próximo encontro seria daqui a 2 semanas, só que vai coincidir, o nosso encontro anual da Amivale vai ser no domingo, no dia 1º de dezembro. O tema vai ser valorização da vida. E vão ter várias palestras interessantes. Vai ser no Centro Espírita André Luiz, domingo de manhã, e vai ser presencial e vai ter a transmissão e a gravação pela internet através do canal do Centro Espírita André Luiz. Depois vai ficar gravado também no nosso canal da Amivale, né? Então já fica o convite para todos aí do nosso encontro anual no dia 1º de dezembro. E o nosso próximo encontro cairia justamente no dia 2, mas como vai ficar muito próximo do encontro anual do nosso próximo estudo, aí eu achei melhor colocar o estudo para o dia 9, né, que é a segunda-feira subsequente. É o capítulo 9, Perseguidores Invisíveis, que dá continuidade aí ao nosso livro e à nossa história aí que a gente está acompanhando. Então, agradecer a Flaviana aí pela, pela apresentação aí que foi ótima e agradecer também a todos que estão acompanhando a gente lá no canal do YouTube. Então, para encerrar, eu vou pedir para a Cláudia fazer a prece de encerramento para a Acho que sim. gente encerrar o estudo da noite. Então, nesse momento, elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o grande mensageiro da paz, a doutor Bezerra de Menezes, patrão dessa alma, e aos nossos anjos guardiões, para agradecermos, Senhor, todo o amparo, toda a proteção, a todas as reflexões que tivemos aqui nessa noite com esses estudos, que possamos, Senhor, estar a cada dia mais conscientes para traçarmos a nossa rota de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, caminhando sob a bandeira da paz, da fraternidade, da caridade. Que Jesus sempre nos inspire, sempre nos ampare e nos proteja. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Aí assim a gente vai se despedindo, né? E nos encontramos aí no nosso encontro anual dia 1º, com todos os convidados, e no nosso próximo estudo do capítulo 9 no dia 9. Bom, uma boa noite a todos.